Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, né? Olha, hoje as manchetes dos jornais continuam dando esse caso que, como a gente comentou ontem, abalou geral mesmo, né? E tá aqui agora o Jenkins, que assassinou, é acusado de assassinar, mas o pessoal da polícia diz que já não tem a menor dúvida, mas que foi ele mesmo quem matou a mãe do filho dele, esse garotinho lindo que tá aqui, o pequeno Gabriel. A mãe tinha apenas 18 anos de idade e agora o Diário de São Paulo traz na primeira página, na edição de hoje, uma declaração do Jenkins para alguém da família dele dizendo: fiz a maior besteira da minha vida, né? Olha aqui, Jenkins deixa a camisa suja de sangue no local do crime e desabafa: fiz a maior besteira da minha vida. Jenkins Evangelista telefonou para um parente 3 horas após deixar o apartamento onde a ex-mulher Ana Cláudia da Silva foi achada morta. E aí é que ele disse essa frase: fiz a maior besteira da minha vida. Desabafou ele, que fugiu com o filho. E a polícia negocia a rendição do Jenkins com o seu advogado. Então, o advogado já está sabendo onde o Jenkins está, pelo menos, né? É o que se pensa em princípio, e está negociando que ele se entregue o menino, que essa é a grande angústia da família, agora que a mãe já perdeu a vida mesmo. Eles querem salvar a vida da criança, porque supõe, né, que corre risco. Principalmente a avó materna acha que o pequeno Gabrielzinho, de 1 ano e 8 meses, pode estar correndo risco, dependendo de como esteja emocionalmente o Jenkins. E aqui aquela frase que ontem nós divulgamos para vocês em primeira mão e que hoje ganha destaque nas páginas dos jornais: ele hoje é muito violento, me humilha, me xinga, me ameaça e me bate, que era da carta da Ana Cláudia para a mãe dela, a Ana Lúcia. Então tá aqui trecho de uma carta escrita por Ana Cláudia da Silva e enviada à mãe em outubro de 2008, né, quando ela relata as agressões que ela estava sofrendo lá na Bahia, onde ela foi morar com o Jenkins, por parte dele. E aqui no mesmo Diário de São Paulo, a nova informação que chega é essa: camiseta de ex-jogador é achada suja de sangue no apartamento, que explica, claro, o que já se supunha mesmo. Na verdade, evidencia que ele tirou a camiseta porque ficou suja de sangue na hora em que ele matou a Ana, com 8 facadas no pescoço, e usou a camisa do irmão dela, tirou lá e aparece no elevador abotoando ainda a camisa. A Justiça decretou prisão de Jenkins, que está foragido com o filho desde domingo. Ele é acusado de matar a ex-mulher. E aqui tem uma foto da Ana Cláudia quando ela foi fazer um boletim de ocorrência contra ele. Ela tirou uma foto mostrando o ferimento no braço. Vítima já havia registrado o BO. Ana Cláudia já havia registrado um boletim de ocorrência contra Jenkins em 17 de novembro de 2008 em Teixeira de Freitas, na Bahia, onde o casal vivia. E foi exatamente no dia em que a mãe dela chegou lá para buscá-la, né? Tá aqui, olha, mais uma foto do Jenkins com o filhinho, ainda mais novinho do que ele está agora. Ele está com quase 2 anos agora, né? E o que já se sabe é isso: depois de 3 horas após o crime, ele entrou em contato com alguém da família, que a polícia prefere não identificar, dizendo que fez a maior besteira da vida dele. Como a gente tinha avisado ontem, a polícia iria decretar a prisão preventiva dele, já foi decretado. Então o Jenkins é considerado foragido e o advogado dele, o Dr. Tito Lívio, está tentando negociar com ele a sua rendição e que ele entregue o menino, que ele se entregue à polícia e que ele entregue o menino, e aí deixar as coisas seguirem o curso normal diante da polícia e diante da justiça, para ele pagar pelo crime bárbaro que ele cometeu contra essa garota de apenas 18 anos de idade e que ficou absolutamente indefesa diante da agressividade dele, sozinho com ela e com o pequenininho aí naquele apartamento. A polícia mostrou ontem para o nosso repórter Luiz Guerra os sinais de que houve luta corporal violenta. Inclusive, a pessoa que abriu o apartamento diz que não pôde, as mãos delas tiveram que ficar escondidas no caixão porque estavam totalmente retalhadas de faca, o que era um sinal de que ela tentou se proteger com as mãos e ele foi impiedoso. Ele realmente fez o ataque até o fim. Daqui a pouco vocês vão ver aqui no nosso programa imagens inéditas do Jenkins no momento que ele entra no elevador após, não é, o que se diz ter matado aí a Ana Cláudia. Aquela sequência que a gente mostrou hoje nós vamos
vamos mostrar completa para vocês. E já nós vamos receber novamente a dona Ana Lúcia, a mãe da Ana Cláudia, que tem novas informações para a gente, além do Junkin ter dado sinal de vida antes, né, no dia do crime, antes de diagnosticarem aí o sumiço dele, da prisão preventiva decretada, agora ele é foragido. A mãe hoje prestou depoimento no DHPP aqui em São Paulo e tem novas informações para dar para a gente. Ela vem acompanhada do seu advogado, o doutor José Beraldi. O psicólogo Haroldo Lopes também vai estar junto aqui com a gente. Ele que desde ontem está dando um suporte psicológico, emocional para a dona Ana Lúcia, que continua extremamente abalada. Para ela já era uma tragédia anunciada, tanto que quando ela foi para a Bahia visitar a filha, ver o que estava acontecendo, no mesmo dia ela trouxe a filha de volta para São Paulo junto com a criança, porque ela temia que o pior acontecesse. Infelizmente, acabou mesmo acontecendo, né? Aqui o Diário de São Paulo traz ainda a cópia daquela carta que nós mostramos ontem em primeira mão aqui para vocês, o desabafo da Ana Cláudia. Com aquele trecho: ele não trabalha, não sente vontade de trabalhar, não terminou a escola, ele hoje é muito violento, me humilha, me xinga, me ameaça e me bate, que foi o grande destaque, não é, de tudo. Aqui, ó, a frase, inclusive, aqui também está em destaque. Depois aqui, conselheiro tutelar, chegou a haver uma discussão deles, não é? O procurado por Junkin, evangelista, que queria o direito de ver o filho, o conselheiro tutelar João Toledo, que trabalha na Regional do Ipiranga, na zona sul da capital, foi responsável por intermediar o encontro entre os pais da criança, com o objetivo que as duas partes entrassem num acordo. Ele procurou o conselho em fim de 2008, passou a ver quase diariamente, aparentava ser um pai que sofria com muita saudade do filho, chorava algumas vezes, mas também deixou transparecer que tinha ciúme da ex-mulher. E esse mesmo funcionário do Conselho Tutelar acabou presenciando uma discussão violenta com os dois, uma discussão que ontem mesmo a dona Ana Lúcia, a mãe da Ana Cláudia, tinha contado aqui pra gente. E segundo as últimas informações, a Justiça decreta a prisão de homens suspeitos de matar a ex-mulher, que é justamente o Junkin Evangelista. Olha aí as imagens, ele depois do crime, entrando no elevador, coloca o filho no chão do elevador para poder ajeitar a camisa, né? Fechar os botões da camisa, que ele colocou às pressas, deixando a camiseta suja de sangue, com o sangue da Ana Cláudia, dentro do apartamento. E aí, ó, ele sai às pressas também do edifício carregando o filho. Tá vendo? Rapidinho ele olha para os lados, vê se ninguém tá vendo ele sair, mas estavam, tanto que avisaram a família, porque todo mundo no prédio sabia que ele não poderia deixar o edifício sozinho com a criança, a mãe teria que estar junto, né? Já preocupados que ele pudesse tentar esse tipo de coisa, todo o prédio já tinha sido alertado. Se visse o Junkin saindo sozinho com o filho, era para avisar. E o pessoal viu, ele olha para um lado, para o outro, acha que não está sendo visto em fuga, mas ele estava assim, tanto que a família foi alertada. E foi aí que os parentes foram ao apartamento e deram de cara com a Ana Cláudia morta na lavanderia do apartamento, mas existiam sinais de sangue desde o quarto, não é? Passando pelo banheiro. Realmente foi uma luta. Olha, ela com ele, são as duas últimas imagens da Ana Cláudia viva, na noite de domingo, não é? Quando ela voltava do jogo do Corinthians e do Santos, onde ela foi com o Junkin e o filhinho. Ela era corintiana, ó, ele brincando, né? Parecia que estava tudo bem. Meia hora depois dessas imagens, 39 minutos para ser mais exata, aí acontece essa imagem aí. Ele já entra de novo sem a camiseta, entra com a camisa, entra sozinho com o filho, coloca o filho no chão, abotou a camisa, ele pega o menino de novo e ele deixa o elevador às pressas, olhando assustado para os lados, verificando se não tem ninguém que possa estar vendo os dois saindo, porque ele era absolutamente proibido de sair sozinho com o filho pela justiça. Ou seja, as visitas do Junkin ao filho, né, ao pequeno Gabriel, elas tinham que ser monitoradas. Na verdade, ele não podia deixar sozinho qualquer lugar onde estivesse o filho, não podia levar o filho sozinho, a mãe tinha que estar junto e a visita só poderia durar 2 horas. Era o tempo prescrito. A cada 15 dias, ele tinha 2 horas de um final de semana para ver o filho, sempre em presença da mãe, porque muita gente já sabia, ele não fazia segredo, que ele queria levar o filho para ele, queria entregar o
filho dele, para a mãe dele, para a avó materna. Por isso, ela tinha essa garantia da justiça, que acabou não salvando a vida dela. Eu vou girar e a gente volta já já. Não esqueça que aqui à tarde é sempre sobre. Oi, nós novamente estamos aqui com a dona Ana Lúcia, a mãe da Ana Cláudia, não é? Estamos também com o advogado dela, o doutor José Beraldo, que é do Departamento de Criança da Acrimesp, que é a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Boa tarde, obrigado pela presença, viu, doutor Beraldo? Boa tarde. Mais uma vez aqui no nosso programa. E o psicólogo Haroldo Lopes, que desde ontem está dando aí um suporte emocional, não é? Uma orientação para Ana Lúcia, extremamente abalada com a morte trágica da sua filha. Ana, obrigada pela presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Né? Eu sei que é sempre colocar o dedo na ferida, mas a gente precisa encontrar esse menino, você precisa ter seu neto de volta. E alertar outras mães, as outras crianças, ao governo, para dar mais educação para os jovens, né? Porque se ele tivesse sido estudado, tivesse sido orientado na época que ele jogou no São Paulo, tivesse um bom atendimento, hoje ele talvez não seria um criminoso. Se não tivesse dado certo como jogador, teria uma outra profissão. Uma outra motivação. Ou outra motivação. Né? Que não canalizasse tudo para a vida dele com a Ana Cláudia, com o filho, e deu no que deu. Realmente, nenhuma notícia ainda do menino? Nenhuma nova informação você recebeu? Não. Nada? Não. Você teve hoje dando o seu depoimento no DHPP, né? Sim. Dá para você contar alguma coisa para gente? Olha, quem vai responder isso é o doutor Beraldo, que está me acompanhando, porque me acompanhou. Acompanhou o teu depoimento? Acompanhou meu depoimento, porque você se perde um pouco, porque é muita pergunta, você lembra uma hora você lembra de um detalhe, uma hora você lembra de outro. E o que eu quero mesmo é apelar para o Jank, por favor, filho, te tenho como filho. Eu sempre falava para ele que eu tinha ele como filho. Você continua tendo? Tenho. Eu não vou falar que eu tenho ódio, porque se eu falar que eu tenho ódio, eu estou mentindo. Ele é pai do meu neto. Sim. E nunca vai deixar de ser pai do meu neto. Isso é um elo que não vai acabar nunca. Certo. Então eu faço um apelo, o doutor Beraldo, que ele é um advogado, é um especialista, que sabe que se ele entregar o meu menino, ele não vai responder pelo crime de sequestro. Fosse uma informação importante, não é, o doutor Beraldo falar. Na verdade, é um fato que causou bastante comoção. Nós estamos falando, inclusive, com esse competente profissional que está ao meu lado, esse aspecto, né, da paixão e do ódio que caminham juntos. Nós, na verdade, a preocupação da Acrimesp, Sônia, da Associação dos Advogados Criminalistas, também representado pelo nosso presidente conselheiro, que é o doutor Ademar Gomes. A preocupação do doutor Ademar Gomes é o quê? Com a criança. Então, nós queremos buscar a criança. E fizemos um apelo a você, Jank, porque o Código Penal, a lei diz o seguinte: é subtração de incapaz. Não é sequestro. Não é sequestro. Se você entregar a criança... Por enquanto ele não cometeu um crime em relação ao filho. Exato, portanto, não cometeu um crime ainda. Agora, se houver maus tratos, algum fato mais grave, sim, de modo que cabe a ela representar contra você por subtração de incapaz, ou seja, entregue essa criança, nós fazemos um apelo, peça a seu advogado entrar em contato com a Acrimesp, através do doutor Ademar Gomes, do nosso Departamento da Criança, para que possamos o quê? Resgatar esta criança, porque caso contrário você poderá, o Jack pode responder ainda por essa subtração de incapaz. A questão da prisão que lhe foi decretada é uma prisão temporária. O seu advogado certamente saberá
adotar as medidas. Você pode procurar aí na Bahia o advogado, o departamento da Ordem dos Advogados, manter contato com a Crimesp. Nós estamos em sintonia com a polícia, a Crimesp, porque queremos o quê? Uma medida profilática. Queremos justiça. Se ele entregar a criança, ele não vai ser penalizado em relação à subtração. Para que as duas avós compartilhem da criança, porque a sua mãe, Jake, está sofrendo, porque ter um filho que cometeu um crime com tamanha frieza, matou alguém, aquela que ontem lhe deu um filho, veja bem, a filha da dona Ana, que está aqui, deu a vida. O filho desta senhora causou a morte. Então nós temos que respeitar ambas as partes, não é verdade? É verdade mesmo, viu? E a gente estava com uma dúvida ontem aqui, que talvez o senhor possa nos esclarecer, porque a Ana Lúcia disse que o Janken sempre falava para ela que ela não era nada, né? A última vez que eu falei com ele, sim, ele falou que eu não era nada do menino, que eu não era avó, não era nada. Ele não considera avó porque você era mãe adotiva da Ana Cláudia. Agora, diante da justiça, como é que fica, doutor José Beraldo? Se essa avó pedir a guarda, a outra tem preferência por causa dos laços de sangue? A avó paterna teria preferência? Há um aspecto... Ou diante da lei, tanto faz? Olha, há um aspecto, Sônia, um aspecto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto que a Crimesp, através do Departamento da Criança e do Adolescente, hoje já está adotando medidas judiciais para regularizar essa situação. Porque estando a senhora Dona Ana com a guarda da criança, ela não vai impedir que a mãe do Jenk também veja a criança, visite a criança. Não vai, é uma senhora que não vai impedir, ela não vai impedir, porque essa criança agora precisa de muito amor, precisa de muito tato, muita atenção, muito carinho. Foi a preocupação da Associação dos Advogados Criminalistas, a razão do qual nós temos atendido o chamado, os reclamos dessa senhora, estarmos aqui hoje, justamente para fazer esse apelo, e um apelo, inclusive, para a Ordem dos Advogados lá do Estado da Bahia, para que se empenhe também, através do Departamento de Direitos Humanos, para que colaborem em todos os aspectos, se for preciso, para uma coisa principal, entregar a criança. Exatamente. Para que a coisa não fique mais trágica ainda. Isto sim. A gente não sabe o que está se passando na cabeça dele, né, nessas horas todas após o crime. Ana Lúcia, você viu hoje a manchete dos jornais, uma foto dele com o filho no colo e a frase, eu fiz uma grande besteira, que ele teria dito a alguém da família 3 horas após o crime. O que você sentiu nessa hora? Que ele fez uma besteira. Uma besteira muito grande. Ele tirou a vida da minha filha e acabou com a vida dele. E do filho também. Ele prejudicou muito o filho com isso. Essa criança pode ter presenciado mais tarde vai saber. Lá dentro, né? Não, se não presenciou, mas mais tarde vai saber. Meu pai matou a minha mãe. Então eu acho que é hora eu, a avó, a mãe dele e a avó, né? Se unir e entregar essa criança, eu não vou jamais negar o direito dela ver essa criança, de estar com essa criança. Mas, para isso, eles precisam colaborar e entregar a criança. Agora, tem o seguinte, Sônia, o fato de ele ter declarado que teria feito uma grande besteira, esse tipo de personalidade... É algum traço de arrependimento, não? Como? É algum traço de arrependimento mesmo? Exatamente isso que eu ia dizer, mas eu não acredito que quando ele falou que ele fez uma grande besteira, seria pelo fato de ter se arrependido. Porque em todos os momentos ele agiu de forma onipotente, pensou única e exclusivamente nele, não pensou, principalmente a dor dessa criança. Essa criança, mais cedo ou mais tarde, mesmo que ela não saiba, vai ocorrer um afastamento natural, porque inconscientemente a criança sabe que alguma coisa grave aconteceu com a mãe e que foi de origem paterna. Agora, eu acho que o que pode estar acontecendo, e que o que é comum com essas personalidades, é que quando percebem que a situação está se afunilando e não tem saída, reconhece a besteira que fez.
Certo. Ou seja, não deu certo os meus planos. Mas isso não quer dizer que o indivíduo esteja fazendo reparações. Porque se estivesse fazendo reparações, ele já estava com essa criança, ele estava devolvendo essa criança, porque sabe que não tem condições emocionais de ficar com essa criança, onde quer que essa criança esteja, ela não está bem amparada por esse pai. Então, não acredito em arrependimento. Acredito que ele reconheça que fez uma besteira, porque mais cedo ou mais tarde, ele vai ser punido. Porque até a palavra besteira é muito pequena para qualificar. Na verdade, né? isso, né? Veja qualificar, parece que apenas que ele deu um tapa nela, que já seria uma agressão. Ele acabou com a vida dela. Perfeito. Eu falo isso aos alunos, como professor de faculdade, veja bem, o arrependimento não excusa, não diminui a pena. O arrependimento que diminui a pena é aquele arrependimento eficaz, ou seja, quando se pode reparar o erro. Mas ele terá o devido processo legal, viu, Janky? Eu faço esse apelo a você. Eu irei pessoalmente, se for o caso, à Bahia, em nome da Crimesp. A Associação dos Advogados Criminalistas quer resgatar essa criança. É emblemática da Crimesp essa condição. Qual? Resgatar essa criança, você se apresentando com o seu advogado, você terá as benéfices da lei, evidentemente, terá progressão de pena, não há que cair mais em desespero. Eu diria assim, que infelizmente você cometeu um crime grave, sim, imperdoável, a justiça dirá. Quem lhe dará o perdão realmente é só Deus, Ele lhe dará o perdão. Agora, apresente primeiro essa criança a uma mãe que está aqui, a uma avó que está desesperada, para que todos possamos ficar em paz, inclusive a sua mãe, Janky. Eu tenho certeza que a sua mãe está, nesta hora, querendo que você entregue esta criança e você terá os benefícios da própria lei. O senhor fez algum contato com a avó da criança, a mãe do Janky? Eu estou aguardando aqui, eu recebi um telefonema ainda, um comunicado ainda, que o advogado da parte criminal, que seria lá da Bahia, entrar em contato. Eu estou esperando ele manter um contato, eu me coloco à disposição para ter esta criança, evidentemente, vai estar sim, vai ter o acompanhamento das autoridades, porque nós não podemos atropelar as autoridades, evidentemente. Claro. A Crimesp respeita todos os poderes, então nós temos que colocar o quê? Fazer um acompanhamento para ter essa criança imediatamente resgatada. Posteriormente ele se apresenta, pode se apresentar aí na Bahia, pode se apresentar aqui, em qualquer lugar à autoridade. Tá certo, então. Bom, o fato dele entregar a criança, vamos supor que o Janky esteja ouvindo os apelos, esteja preocupado com a família dele, esteja realmente, tem informações da Bahia já? Então daqui a pouquinho a gente vem com informações da Bahia, tá? A respeito do paradeiro do Janky e da criança, do filhinho dele, do pequeno Gabriel. Se você me permitir, Sônia, o doutor Ademar Gomes já permitiu, a Crimesp já liberou verba para nós, a avó, viu, Janky, tomarmos o avião imediatamente aonde ele estiver para pegar essa criança, para ter essa criança, para que haja agiliza tudo e evitar um fato mais grave, como eu disse. Exatamente, né? E agora, se ele estiver ouvindo esse apelo, se realmente ele estiver arrependido e devolver a criança, isso vai funcionar como alguma atenuante para ele no julgamento da morte da Ana Cláudia? Claro, olha, bem oportuna essa pergunta, essa indagação, é isso que nós precisamos esclarecer. A pessoa comete um crime, ela vai ter o devido processo legal, vai ter sua prova defensiva. Há fatos, eu estive vendo alguns fatores processuais em que parece que a discussão iniciou e começou, né, aquele fato todo no momento do jantar, de modo que o advogado dele, com o direito da defesa, da ampla defesa, o advogado dele fará todas essas questões, porque a justiça aplica a lei nos rigores, sim, da lei, mas conforme cometeu um homicídio, sim, com requintes de crueldade, sim, é tido como um crime hediondo, claro que sim, mas como você bem colocou, Sônia, é bom que todos ouçam, principalmente a família do Janky, a mãe de Janky, que ouça isso, ele não vai ter uma pena perpétua.
Basta ele entregar esta criança, basta ele querer procurar o mal, reparar o mal que ele fez de alguma maneira, de modo que ele entregando a criança, o juiz pode dar o perdão judicial, de acordo com o artigo 249 do Código Penal, certo, que deixa de ser crime a subtração de incapaz. Olha, Ana Lúcia, os jornais publicaram hoje, o advogado, acho que o doutor Tito Liva, advogado de defesa, daqui a pouco ele vai esclarecer isso pra gente, mas eu queria saber da mãe que convivia com ela, né, também com o Junkin e com o Gabrielzinho, se estava mesmo havendo um processo de reconciliação. Não. 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 Ela não queria mais. Ela não queria mais não, mesmo? Não estava havendo. Porque o advogado disse que tinha a clara impressão, que para ele era muito claro que estava havendo um processo de reconciliação. Para você como mãe, de jeito nenhum, ela não queria mais saber do Junkin. Não, na verdade, senhora, houve, o que aconteceu foi o seguinte, houve aqueles fatos que aconteceram na Bahia, essa jovem que foi lhe subtraída toda a sua vida, ainda na mais tenra idade, se propôs ir à Bahia para que reconstituísse todo um lar, uma nova vida, na esperança daquele homem, daquele jovem que fosse respeitar. Vindo para cá, o que aconteceu? Lá na Bahia ela foi agredida, sofreu sevícias, mas me parece, e o Código Penal em todo brasileiro, a Lei Maria da Penha está em vigor, lá as autoridades lá não tomaram as precauções que deveriam tomar, podia ter evitado esta tragédia. Quer dizer, a partir do momento que ela fez aquele boletim de ocorrência, que a gente mostrou aí para vocês, tinha uma foto no jornal dela, foi fotografada, mostrando o resultado da agressão no braço. Naquele momento ele já não poderia mais se aproximar dela. Exato, não foi aplicada. E a lei está aí, gente, sancionada pelo presidente da República há 2 anos já, Eu só encerro dizendo, não foi aplicada a Lei da Maria da Penha pelas autoridades baianas. Se tivesse sido aplicado... Se não tivesse aplicado, teria evitado esse trágico fato. Aí ele vindo para São Paulo, o que aconteceu? Isso merece uma apuração, Por que saiu uma ordem judicial para que ele fosse visitar a criança e sem que ofertasse à mãe da criança a intimação, a citação para defender-se ou para tomar conhecimento? Ela foi o quê? Apanhada de surpresa com uma ordem judicial da visitação ao pai e à criança. Isso não poderia ter acontecido. O senhor disse que, por enquanto, ele só está respondendo por homicídio. Agora, o Estatuto da Criança diz o seguinte: a criança tem o direito de ser bem tratada no aspecto físico, emocional e social. A partir do momento que ele tira essa criança do contato com a avó, ele não está ferindo o Estatuto do Menor, e aí não teria mais uma situação para ele responder? É verdade, ele está ferindo o Estatuto do Menor, só que com uma exculpante, ou seja, uma dirimente. O Código Penal, a Lei Penal, lhe dá uma oportunidade, através do parágrafo 3º, se não houver maus tratos, se não houver alguma ocorrência grave contra esta criança, ele entregando espontaneamente, viu, Jake? Entregando espontaneamente esta criança, seu filho, a avó, ou as autoridades, eu até sugiro que você procure o Poder Judiciário aí da Bahia, ou aqui de São Paulo, onde você estiver, o que me parece está aí, para que entregue espontaneamente. O seu advogado certamente te orientará. Aí você terá essa exculpante, ou seja, o juiz poderá lhe dar o perdão judicial neste artigo. É este ponto que nós temos que esclarecer. Tanto, olha, veja bem, tanto que o Congresso Nacional aprovou ontem a lei de sequestro e vai enquadrar essas medidas que não se aplica a ele, só se aplica dos casos após a sanção presidencial. Daqui para frente, os casos após a sanção presidencial. E a pena chegará a 30 anos nesses casos. Então, veja bem a vantagem que você tem de entregar essa criança sã e salva. Quanto antes. Fica aí o alerta, fica aí o apelo, os esclarecimentos também, né, para que o Gabriel seja entregue aqui à avó, a Ana Lúcia, o quanto antes, como disse o doutor Beraldo. Muito obrigada, doutor José Beraldo. Tá, um abraço ao doutor Ademar Gomes e a todo o pessoal da Acrimes. Foi um prazer. O doutor Ademar Gomes, além de profissional, eu diria assim, altruísta
ele está preocupado com os caminhos da Acrimesp, e a Acrimesp está aberta realmente para atender todas as pessoas que precisam. E mesmo porque o Departamento da Criança da Acrimesp, sobretudo, Sônia Abrão, se fazendo presente esse seu programa, seu conceituado programa de televisão, a Acrimesp está para colaborar com os poderes constituídos, com o Poder Judiciário e dar o quê? A este caso uma solução que se torne menos gravosa, vamos colocar um final um pouco mais ou menos trágico, um pouco mais feliz, resgatando essa criança, as avós. Isso é o que importa. Tá certo. Obrigada, Haroldo Lopes, mais uma vez pela força. Ana, ó, espero te ver aí com uma notícia boa de que você vai ter seu netinho de volta. Obrigada. E eu quero agradecer ao doutor Ademar da Acrimesp, foi muito gentil e muito humano. Tá certo, então, muito querida. humano. A gente vai se ver ainda, tá certo? Obrigada pela presença. E olha, deixa eu fazer uma pausa agora. Aliás, muita gente está falando que o Junkin não foi jogador de futebol, isso, aquilo, que não teve no Juvenil de São Paulo, mas o doutor José Beraldo encontrou uma foto dele daquela época e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. É a prova de que ele foi sim, essa informação é correta, viu? E realmente toda a família esperando ansiosamente o momento de ter o Gabriel de novo nos braços, né? Nós estávamos há alguns minutos atrás, né, conversando aqui com o doutor José Beraldo, com a Ana Lúcia, a avó do Gabriel, com o psicólogo Haroldo Lopes. O doutor José Beraldo estava fazendo um apelo para o Jenkins entregar o filho, devolver para a avó, essa coisa toda, quando nós começamos a receber as primeiras informações de que o Jenkins havia sido preso no interior da Bahia, lá em Teixeira de Freitas, onde é a terra da família dele, onde ele viveu com a própria Ana Cláudia e o pequeno Gabriel no ano passado, e aos poucos as coisas foram se confirmando, e é essa mesma informação que a gente acabou dando para vocês em absoluta primeira mão e que agora já é oficial. A polícia prendeu na manhã desta quarta-feira o ex-jogador de futebol de 29 anos que é suspeito de ter matado a mulher, Ana Cláudia Silva Melo, no domingo, e sequestrado o próprio filho de 1 ano e 8 meses, que o doutor José Beraldo até explicou que o termo para isso não é sequestro, é subtração de menor. De acordo com o delegado Marcos Carneiro, do DHPP, ele teria sido detido no município de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia. Um delegado lá de Teixeira de Freitas comunicou a prisão à polícia de São Paulo nesta tarde de quarta-feira, que foi quando a gente recebeu a informação. A prisão foi feita de manhã, mas só à tarde é que se soube do ocorrido. A criança foi localizada, ainda segundo Carneiro, na casa da avó paterna. O menino passa bem, essa era a informação que eu acho que o Brasil inteiro estava esperando ouvir. De acordo com o inspetor Erval da Polícia Baiana, tudo isso está no site G1, viu, gente? Os agentes chegaram a buscar o foragido em Minas Gerais. Entretanto, ele não informou detalhes da prisão. Por volta das 3h30, são 4h15 agora, foi por volta das 3h30 da tarde que a mãe do Jenkins e o pequeno Gabriel foram lá para a delegacia de Teixeira de Freitas e, segundo o inspetor, a criança passa bem. Foi aí que eles conseguiram ver a criança e constatar que o menino está passando bem. O Jenkins, ele seria levado, talvez hoje ainda ele vá ser levado para a divisão de homicídios de Salvador, capital da Bahia. E o foco da polícia agora, segundo o delegado do DHPP, é trazer o ex-jogador de volta para São Paulo, onde ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Nós estamos aqui com a Ana Lúcia, a mãe da Ana Cláudia, o irmão, o Odair Bezerra da Silva, já foi comunicado também de que o menino foi achado e que o Jenkins está preso e ele já declarou. Nós já entramos em contato com o advogado para ver quais os procedimentos para pegar a criança, que é o que a família quer, ter o Gabrielzinho de volta para os braços. Para o tio, o ideal seria que o menino ficasse na casa dele, onde a criança morava com a mãe, e aí nesse quarto que a Cíntia acabou de mostrar com esse
exclusividade para vocês, o tio acha que é lá que a criança tem que ficar por um tempo ao retornar para São Paulo. E apesar do Odair admitir que está feliz com a localização do sobrinho, ele diz que ainda não está tranquilo, ele só vai estar tranquilo quando o Gabriel estiver de volta para os braços dele. Eu acredito que a posição da avó, da Ana Lúcia, seja a mesma. Ana Lúcia, você chegou a desmaiar aí atrás quando você recebeu a notícia? Deu uma vertigem, não sei, uma sensação, não sei explicar. Eu apaguei, o escuro, ficou tudo com escuro, eu não consegui me segurar. Foi uma emoção muito forte, muito forte, muito forte. Quanto ao fato de que o Gabriel está sendo muito bem cuidado pela mãe dele, eu acredito totalmente. Que ela vai voltar para você. Que ela vai voltar e a gente vai compartilhar junto o crescimento do filho, do nosso neto. Acho que foi a hora que ela, na realidade, se deu o direito de relaxar um pouco. Esse relaxamento foi tão grande porque ela está tomando uma medicação fortíssima na parte da manhã e uma outra duplicada à noite, que por uma questão de ética eu não vou dizer o nome, mas é suficiente para fazer um homem de 100 quilos dormir. E ela não estava dormindo. Dorme, né? E quando ela recebeu a notícia, ali no corredor, ela realmente... Aí ela apagou, ela foi a hora que ela se deu o direito de relaxar, e relaxou tanto que foi embora. Tá certo. Doutor José Beraldo, conta pra gente como é que fica tudo. É uma reviravolta total aqui. Eu estou feliz. Pela ótica, usando a ótica do coração, eu estou feliz. Muito feliz porque no momento em que estávamos nesse programa, e você fazendo, através dessa equipe espetacular, um levantamento de tudo, um trabalho jornalístico que vai ao encontro dos anseios da sociedade, sobretudo buscar justiça. No momento desse programa, às 3h30 ele foi preso. 3h30 a gente estava 3h30 nós estávamos lá e ele acabou de ser preso. E eu quero dizer aqui já estava na delegacia com o menino, todos vão ser felizes agora a partir de hoje, porque a senhora, o tio, a avó, existe a guarda compartilhada, de modo que todos terão aquela figura espetacular, esse menino angelical, Gabriel, todos terão, todos poderão abraçá-lo. E se ela não quiser entregar o menino, ela tem esse direito? Olha, eu já tive uma outra notícia boa que eu vou dar agora. Então, o doutor Ademar Gomes, presidente da Crimesp, já liberou a verba Crimesp para que a senhora tome o avião, nós todos, a equipe também, nós vamos tomar o avião. O doutor Ademar comunicou, inclusive, que a advogada também da Crimesp, do Departamento da Criança, que cuida da parte de direito de família, já está no fórum. Já está no fórum, em breve nós estaremos já buscando essa liminar, graças a esse trabalho. Tudo, o doutor Ademar, a Crimesp já liberou tudo, a passagem de avião. Não vai esperar ele chegar, você vai buscar. Sabe o que o Ademar me disse, Sônia? Ele falou assim: Beraldo, eu estou feliz. Resgatamos uma vida, a criança está aí, está aí. Agora ele vai ser conduzido para cá, o acusado, esse que cometeu o crime hediondo, um crime bárbaro com requinte de crueldades. Todos viram o tamanho da faca. Essa jovem sofreu muito, infelizmente. Ela lutou para defender a própria vida, muito, mas não conseguiu autodefesa, e a pena certamente tem que ser uma pena bastante dura. E é preciso que todos verifiquem que, neste caso, haverá sim qualificadoras de um crime motivo cruel, motivo torpe, mas o que importa, na verdade, a justiça está sendo feita. Ele está preso e a senhora vai ter resgatado o pequeno Gabriel. Quer dizer, vocês devem embarcar quando para lá? Eu acredito questão de voo também, olha, a minha felicidade como advogado, Sônia, eu sou advogado há 28 anos, professor, eu estava falando com o doutor e digo a você, há 28 anos que cada dia eu vivo intensamente o direito. E eu até, se você me permite, a cada dia eu aprendo mais. Hoje, ainda há pouco, no almoço com o doutor Ademar, ele falou: Beraldo, nada importa agora, o que importa é a vida desta criança. Claro, porque todo mundo tinha medo do que ele pudesse agora ele fazer. Ele vai ser conduzido a São Paulo, responde o processo criminal aqui, será oferecida a denúncia e graças, sabe o que é essa prisão? Evidentemente, ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Veja o exemplo de promotor que é o doutor Sembramnelli, no caso
que está aí esse caso da Isabela. E mesmo o outro promotor que atuou nesse caso, imediatamente já requereu, solicitou ao juiz a prisão, já essa prisão, que seria uma prisão provisória, que já vai ser convertida em prisão preventiva, graças à competência do Ministério Público. E a Crimesp está ao lado das entidades, todos os órgãos. Ele virá para São Paulo, aqui responde o processo crime e ele será submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, o Júri Popular. E a Crimesp se fará lá presente, através do Departamento da Criança, para atuar como assistente do Ministério Público para buscar justiça. Quer dizer, ele deve, entre hoje e amanhã, ser levado para Salvador, e de Salvador ele vem para a prisão aqui em São Paulo, Eu acredito, ele vem alguns dias, há um procedimento investigatório lá, eles devem tomar algumas precauções, que é interrogatório, indiciamento, e com todo aquele indiciamento vai a polícia administrativa, a polícia judiciária deve apurar alguns fatos, alguns momentos, qual a razão de ter levado aquilo, se ele estava sob efeito de droga, do álcool, por que ele fez isso, quais as razões que o levaram a cometer um crime grave desse. Se ele não confessar? Ele não confessar, existem as provas. E as provas... O promotor já disse que as provas são mais do que suficientes para ligá-lo totalmente, que ele é o autor do homicídio. Na verdade, como bem o senhor colocou, ele não confessando, como está acontecendo no caso da Isabela, veja bem, há outras provas que são provas circunstanciais, o momento, a trajetória, como ocorreram, imagens e provas periciais. Existe aquela prova da impressão digital, da tatuagem. A camiseta dele que foi encontrada. Não basta, a faca tem um cabo de madeira, pode verificar, eu me ative bem a isso, que eu sou criminalista há 28 anos e especializado em tribunal do júri, é só tirar o quê? A digital na faca, tirou a digital é o cabo de madeira faca, mesmo, né? Isso, tirou a digital. Inclusive foi encontrado na casa dele uma camisa dele com sangue, né? Pronto, acabou, é inquestionável. Casa, né, Lúcia? Não, foi encontrado no prédio ao lado, de frente ao supermercado, ao lado do prédio que a minha filha morava. Ele deve ter levado a camiseta dele. Mas ali lá. deve ter impressão digital dele. Não, tem o sangue dela, a camiseta é dele, tem o a sangue questão dela, da tipagem sanguínea, do DNA, isso já é fato, acontece, isso faz no instrumento do crime, que houve o uso da faca, uma arma branca para o instrumento do crime, onde houve várias estocadas, que a vítima sofreu muito, tanto que ela pegou as mãos, foi preservada as mãos da pequena vítima, que era uma jovem de 18 anos, foi preservada as mãos dela, porque ela com certeza segurava na lâmina da faca para poder se defender, e à medida em que ele puxava a faca, a mão cortava. Houve até os dedos foram quase decepados, de modo que ali, com a impressão digital na faca e outras elementares, mesmo ele não confessando esse covarde crime, mesmo ele não confessando esse hediondo crime que ele cometeu, certamente qualquer conselho de sentença, os jurados, o promotor de justiça, tão bem representado em nosso estado, certamente será pronunciado, ele será denunciado após pronunciado e rapidamente ser submetido ao egrégio Tribunal do Júri Popular para ser julgado. Agora, o fato do menino, com certeza, 1 ano e 9 meses, ele vai vir e mexe para falar, mamãe, mamãe. Teria como, por exemplo, um laudo psiquiátrico recomendasse e fosse respeitado pela justiça, essa possibilidade existe, para esse menino, pelo menos, no primeiro momento, ficar com a representação da mãe, que seria a avó. É a avó claro, materna, né? Até mesmo para poupar o sofrimento dessa criança, porque alguém inclusive, vai ter que falar para ele, mamãe, não volta mais. Não volta. Certo. Porque ele tem o direito de saber com como criança. Com 1 ano e 8 meses, ela pode ele dizer, já... eu digo, ela pode ela dizer. Tem. A mamãe... Eu já passei por isso com a ela. mamãe... Você já passou por isso com ela? A verdade é que o juiz deve tomar, ele pode até tomar um depoimento, mesmo tendo 2 anos, um garoto esperto, inteligente, chama depoimento sem trauma, mas não há necessidade, porque a justiça poupa as crianças, principalmente uma criança já tem prova dessa. suficiente. Na verdade, o que nós colocamos foi o que o doutor colocou bem.
Essa foi a preocupação da Acrimesp, em buscar o que? Uma medida judicial, a liminar já está no fórum, justamente para poder buscar esta criança com uma ordem judicial. A propósito, eu tenho certeza que a mãe do Junk, fazendo este apelo, ouvindo a senhora, sabendo que o Junk foi amado aqui, que o Junk não correspondeu com este amor que ele tinha desta senhora, que eu tratava como uma mãe, mas mesmo assim, a mãe do Junk, sabendo de tudo isso, certamente, espontaneamente, poderá ligar e fazer com que essa entrega seja uma entrega voluntária. Mas agora, a Acrimesp já está tomando essa providência no fórum. Ana Lúcia, que coisa, parece que é sua sina contar para filho que perdeu a mãe. Você estava dizendo que você passou por isso com a Ana Cláudia. Com ela e com a irmã dela, né? É mesmo, elas perderam a mãe com que idade? 3 anos? Ela 2 anos? 2 anos e 8 meses, eu não me engano. Um ano mais velha que é. E a outra 3 anos. Cadê mamãe? Mamãe está no céu. Aí um dia a Cláudia, ela já estava com 5 anos, né? E eu nunca deixei de falar da mãe. Certo. A gente vinha da escolinha, do pré, ela falava, olhou para o céu e falou, se mamãe está no céu, por que ela não cai? Olha só, gente. Eu falei, porque o papai do céu segura. Tá vendo por que não se subestima a inteligência de uma criança? E ele também vai fazer esse tipo de pergunta. E o ideal nessa hora é você falar, olha, foi pro céu, mas não volta mais. Agora, você pode ter certeza que eu vou ficar com você. Porque papai do céu segura. Que ela não cai porque papai do céu segura. Por isso que é importante, nesse primeiro momento, ela ficar com o Gabrielzinho, para dar essas explicações. E ele, porque ele vai ficar muito confuso. Cadê a minha mãe? E quem é a pessoa mais próxima? Ela. Porque na verdade a mãe do Jake, essa hora ela está transtornada. Ela está sofrendo com o meu bem. Ela tem que ir para a delegacia com o menino, para apresentar o menino, mostrar que ele estava passando bem. Tudo isso às 3h30 da tarde, faz 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora, que tudo isso está acontecendo. Não, e certamente ela vai querer visitar seu filho na prisão. E as visitas na prisão são tristes. A prisão hoje em dia é triste. E com certeza ele vai ficar no isolamento lá, porque um crime brutal desse também não é recebido pela comunidade carcerária. Claro, imagina a repercussão disso lá em Teixeira de Freitas, no interior da Bahia. E a atitude dela foi bonita, né, Sônia? Isso está no Brasil inteiro. A atitude dela, me parece que foi espontânea, de pegar e levar a criança para a delegacia. Ela teve que apresentar a criança para a delegacia. Ela foi obrigada? Apresentar, claro. Ele disse que a criança estava com a mãe, então eles pediram para a mãe ir até a delegacia e levar a criança. Isso, na verdade, se eles estavam passando bem. Na verdade, a mãe fica obrigada. Ela não se apresentou espontaneamente. E ela já estava criança, ela poderia ter avisado. Ela já estava com a criança. Se eu estiver errado, me corrija. Então, no primeiro momento, ela também estava escondendo a criança? Exatamente. Olha, tudo indica que sim, mas não há um crime de favorecimento pessoal. A mãe que protege o filho... Isso não é conivência? Não, a mãe que protege o filho não. A lei dá uma espécie de um perdão, é uma exculpante, uma excludente, de modo que a mãe, se um estranho sim, aí é favorecimento pessoal. Comete crime, mas a mãe não. Ele deixou lá, ela só podia cuidar, ela não sabia, né? Avisa, não avisa, agora, prejudica ou não o filho. Esse é o problema, certamente eles vão estar assistindo. Ela pode tomar o telefone espontaneamente, querer entregar esta criança. Vai entregar, deixa bem claro. Ninguém quer tirar a criança. Ela vai ter acesso da avó paterna, ela vai ter o direito compartilhada de avós, não tem problema. Só que é melhor para ele, e é isso que tem que ser levado em consideração nesse momento, que ele volte para São Paulo, Gabrielzinho, e que ele volte para a casa dele. Mas olha, Sônia, não tenha dúvida, custe o que custar. Hoje nós já estamos adotando a determinação da Acrimesp, a determinação da Ademar é o seguinte, doutora Ademar. Quero esta criança o mais rápido possível. Nós vamos fazer de tudo imediatamente. São Paulo tem mais recurso. Olha, mais vale 1000 palavras, mais vale uma imagem do que 1000 palavras. Veja ainda há pouco onde a criança estava, era recebida, carinho, amor, todo aquele conforto. Não precisava aquela conduta animalesca, aquela conduta
covarde, aquele crime brutal que campeia a sociedade, não é verdade? É verdade. Não precisa. E até para preservar Agora, a saúde psicológica da criança, do Gabrielzinho, ele já teve e vai ter que elaborar esse luto dentro da capacidade fantasiosa dele, né? Agora tem um problema aí, fala. Eu acho importante, mais uma vez, que já que a vida dele mudou tanto, que não mude mais. Então que a gente deixe... Mas vai mudar, porque tem um pequeno problema aí em família, não sei como é que a Ana pode dizer, como é que vai resolver. O Odair acabou dizendo em entrevista que quer que ele fique num apartamento. O importante é ficar com você, que mora numa outra casa. Ali no apartamento, né, do tio, ele tinha o quarto dele com a mãe, quer dizer, ele vai estar perto desse universo da mãe. Você vai morar com o Odair, você vai levar o Gabriel para sua casa, como é que vocês vão fazer? Eu não sei. Você vai ficar durante o dia? Eu vou ficar durante o dia, porque eu mudei, fiz do apartamento que eu morava, eu mudei há um mês. Sim, então a minha casa ainda está para chegar móveis, ainda não tem nada arrumado. Então caixa de... Na verdade, Sônia, veja bem, ele não vai sentir, o Gabriel não vai sentir saudade desse assassino, desse covarde que cometeu, me perdoe dizer assim, mas me aflora agora os sentimentos, assim, aquela, não de ira, mas até de piedade deste moço que cometeu tamanho e brutal crime. O Gabriel não tinha 2 anos de idade, o pai sempre se fez ausente, a justiça há que relevar, o pai sempre foi uma pessoa que não participou de nada, de modo que ele tinha o quê? Na pessoa da avó, uma verdadeira mãe, na pessoa do avô, um verdadeiro pai, eu diria assim, nesse aspecto dos avós. Entendi. Então, eu Me perdoe só fazer uma colocação que eu acho importante, porque são momentos cruciais em que a dona Ana Lúcia vai passar, em termos de explicações. E eu também acho muito importante... Ele vai ter que estar atento, porque de repente ele pode começar a falar alguma coisa, a gente não sabe o que ele viu lá dentro, ou ouviu. Agora, o que eu acho importante, Sônia, é passar para o Gabrielzinho, quando ele fizer a pergunta, e a senhora vai ter que tocar no assunto, falar que a mamãe não volta mais, que o papai teve uma atitude muito desequilibrada. Certas palavras, como por exemplo assim, difamando, acabando com a imagem masculina paterna, não é bom. Pode também ter um significado na imagem masculina da criança, entendeu? Então a gente deve passar o seguinte, e depois tem outra, né? Uma pessoa perfeitamente no seu estado emocional, no seu estado de saúde mental, não faria o que esse moço fez. É verdade. Eu acho que tem que mostrar para a criança que o papai teve um grande desequilíbrio. É verdade, mas grande desequilíbrio. Desequilíbrio, sim, ele teve um comportamento avesso à realidade, mas eu faço um alerta, eu já fiz esse alerta aqui, foi aprovado no Senado, agora o sequestro, e isso deve ser enquadrado também nesta lei. Agora, a lei ainda é benevolente, a lei ainda prestigia ainda uma conduta animalesca dessa, a verdade é essa. Uma conduta porque, como a senhora disse, quem ama não mata, não é verdade? E não há essa questão de crime passional, não existe mais, os tribunais não têm aceitado, matei por amor, crime passional. Os tribunais não têm aceitado, os tribunais, no caso dele, vão aceitar que é um crime sim, crime hediondo, crime grave. Só que infelizmente ele vai ter a progressão de penas e infelizmente ele não fica muito tempo na cadeia. Se tiver bom comportamento, 10 anos ele já estará em liberdade. É preciso uma conscientização. Agora, claro, os legisladores têm que pôr pessoas assim para trabalhar, aumentar. Agora, uma coisa que a gente vai ter que fazer também, doutor, é imediatamente colocar essa criança para fazer uma ludoterapia. Não precisa nem esperar apresentar sintomas. É que na ludoterapia, onde você vai ter lá a caminha, um bonequinho com características femininas, outro bonequinho com características masculinas, a mesinha, fogão, ele vai trabalhando com tudo isso e mostrando como é que está o emocional dele. Mas, diante do que, no mínimo, essa criança escutou, pode ter certeza que ele vai precisar de uma ludoterapia. Então, já imediatamente,
como é que vai ser feito eu não sei, mas ele deve ser submetido a extradição. Ele fala bem? Fala. Dá para ele se expressar? A Crimesp tem esse departamento, com certeza a Crimesp dará essa oportunidade para que ela receba, para que essa criança receba o tratamento adequado, o tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. E depois tem outra, vamos ser sinceros, diante das imagens, das poucas imagens que pudemos mostrar, né, de todo aquele sangue, eu não acredito que esse rapaz tenha tido, com a perversão como ele infelizmente matou sua filha, que ele tenha tido o bom senso de chegar e falar, vou colocar a criança aqui. Vai saber, é bem provável. Sabe o que eu fico pensando? O que é uma coisa que me dá um alívio, mas a gente não sabe, é tudo na parte da imaginação. Como ele tinha acabado, né, de jantar, talvez ela tivesse colocado ele para dormir. Eu acho que sim. Com certeza, e um fato segundo que eu sei, que eu tomei conhecimento, hoje cedo nós acompanhamos na polícia o depoimento, tive acesso a alguns contatos, enfim, jurídicos, e estou falando em primeiro plano a vocês aqui, é que na verdade tudo teria ocorrido naquela parte da lavanderia do apartamento e tem uma porta, e foi fechada esta porta onde ele praticou esse covarde e lamentável crime. Mas na ludoterapia aparece tudo isso. Olha, a gente tem as imagens, ele entra no elevador com o pai, ele não parece um menino assustado, parece que ele está tão à vontade nos ombros do pai quanto quando ele chegou. Mas né? é uma forma então, dissimulada, né? O menino, não, eu sei, a criança sai feliz, a criança não sai chorosa, não sai. Não, ele está tranquilo no colinho do pai. Exatamente. Então, aí põe no chão, mas com certeza, na ludoterapia aparece. Agora veja ele viu, o que ele escutou, ele vai representar mais cedo ou mais tarde, através dos jogos. Sabe por quê, Sônia? O Tribunal de Justiça, ou seja, o júri popular, o conselho de sentença, o próprio magistrado e o promotor pode requisitar esta fita. E ele requisitando, porque é um programa altamente idôneo, de credibilidade, de modo que ele pode requisitar essa fita. Para o quê? Para verificar a forma fria, calculista, com que esse criminoso atuou após a prática do crime. Ele saiu como se nada tivesse acontecido, espelho, né? De uma forma dissimulada, fria, calculista. Exatamente, para o quê? Para não despertar o quê? Ao porteiro qualquer desconfiança. Na hora que ele sai, eu vou nitidamente, vai ver agora, ele olha, ele sai muito rápido, ele olha para os lados para ver se não tem ninguém vendo. O porteiro não consegue verificar a dissimulação dele e, na verdade, ele pratica. Isso é típico de uma pessoa que nós chamamos aquele criminoso. O criminoso que ele calcula. Aquele criminoso frio, aquele criminoso triplamente qualificado. O criminoso que não tem compaixão à própria vítima, de modo que vocês... classifica apenas de besteira. Eu fiz uma grande besteira, como se matar a menina fosse só uma bobagem. Isso na minha verdade, área, né? Isso na área que eu milito, todas essas características que o senhor colocou, é chamado de psicopatia. Ou seja, um sujeito frio. Psicopata, aqui, sem recuperação. Você estava, antes da gente ter a notícia da prisão dele, do menino estar com a avó paterna, tá bem. Você estava dizendo, na hora que você fez um apelo para ele devolver a criança, você ainda o chamou de filho e disse que ainda o chamaria assim. Você já pensa na possibilidade de ficar cara a cara com ele? Sim. Você ainda vai chamá-lo de filho? Como é que você está agora, sabendo que ele já está preso, que ele vai vir para São Paulo e que você vai ficar, se quiser, cara a cara com ele? Às vezes eu penso assim, que eu gostaria de ter um sentimento chamado ódio, mas eu não consigo. Às vezes é anestesia, né? Eu não consigo. Não consegue? Eu não consigo. Odiar, eu não consigo. Até que eu gostaria, mas eu não consigo. Sabe, Ana Lúcia, o que a Sônia acabou de colocar, em alguns estados aqui, o doutor até pode completar, aqui em alguns estados da federação, no Brasil, já é feito isso. Muitas vezes você colocar, no caso seria a senhora, uma das vítimas, né, frente a frente com o delinquente, o criminoso, né, para dar oportunidade, e muitas vezes a pessoa melhora e muito, Sônia, de chegar cara a cara e falar por quê essa violência, por que essa maldade com a minha filha, por que essa maldade com o seu filho. Então, essa possibilidade, sabe, dona Ana Lúcia, a senhora gostaria? Você gostaria disso? Eu quero. Isso serve de catarse. Não é hipocrisia, não. Eu quero. Por quê? O que você queria perguntar? Porque eu quero
por que ele fez isso com a minha filha, né? Sim. E falar para ele que se ele tem consciência que destruiu a vida dele e afetou demais a vida do filho dele. Com certeza, que um dia, se ele não tem Ele medo, vai saber, né, da se ele não tem cobrança desse filho, no futuro. E o que se né? sabe Se ele que essas amava tanto o pessoas... filho, por que ele matou a mãe? Eu quero, tirar da criança. eu O quero que se saber. sabe é que essas precioso. pessoas, depois que ficam frente a frente com um delinquente, com um homicida, elas melhoram. No caso, hoje em dia, quem é uma das grandes vítimas de tudo isso, a dona Ana Lúcia, o menino futuramente, Nossa, claro, o menino futuramente, no se momento é quiser ela mesmo. também perguntar, ficar frente a frente. Agora, no caso, ela faria bem, ela se sentiria melhor, colocaria tudo. Mas é bom. O que ela não colocou, tanto é que ela desmaiou ali agora há pouco, por quê? Porque já foi o primeiro momento de ela poder vivenciar uma emoção de alívio, né? Veja como ela está sobrecarregada. É bom que os nossos tá tribunais, nossos magistrados saibam disso, ouça isso de um expert, de um doutor, de um psicólogo. É bom que ele ouça esse aspecto clínico, todos ouçam. Mesmo porque hoje, Sônia, a lei não trata mais, o Poder Judiciário não trata mais uma vítima de segundo plano. A vítima não fica mais em segundo plano. De modo que todos os atos processuais, ele sendo condenado, ele sendo preso, e ele, quando for solto, preste bem atenção, quando ele for solto, o tribunal, ou seja, a lei, o Poder Judiciário, informa as vítimas, parentes das vítimas, que ele foi solto. A lei informa, agora determina quem Por informa. falar nessa história de ele ser solto, ele não tem mais chance de responder esse processo em liberdade, não tem? Olha, na verdade é o seguinte, é uma grande polêmica que o Supremo Tribunal Federal tem abraçado aquela corrente, aquele entendimento da presunção de inocência. Há vários debates, a Crimesp fez um debate recentemente nessa questão da presunção de inocência. Se não foi condenado, não há um trânsito em julgado e uma sentença, está buscando recurso devido ao processo legal, por que manter alguém preso se ainda não foi lhe decretado o que uma sentença condenatória? Só um minutinho, presunção de inocência e ao mesmo tempo triplamente qualificado, como é que fica isso? Na verdade, ignora-se a presunção de culpa. Todos falam assim, direitos humanos é só para bandido, direitos humanos e a vítima. Não, direitos humanos dá àquele o quê? O devido processo legal. Ele tem o direito do devido processo legal. Agora, a sociedade, essa senhora que está sofrendo, o pai, ele vai refletir. Claro. Porque ele também, ele puniu o Gabriel ficou sem pai. O Gabriel não tem pai. O Gabriel não vai poder sonhar com o pai dele, que foi um atleta. Que ele fez um assassinato psíquico. Exato. Um assassinato psíquico do filho. Meu pai foi um jogador, Aliás, meu pai era deixa eu jogador mostrar, do olha, São a foto, Paulo. que muita gente duvidou, Meu pai foi um jogador de São Paulo. A criança não vai poder sonhar mais com isso, porque toda criança tem o pai como um super-herói, não é verdade? Olha, aqui no círculo Agora... é o Jenkins. Essa foto foi encontrada pelo Dr. Beraldo mesmo, né, doutor? Isso. Para provar que ele realmente pertenceu ao juvenil aí do São Paulo, que muita gente estava achando que não, que essa história não era verdadeira, mas é. Tá, que inclusive entrou para o clube com um documento falso, com o nome do irmão, José Roberto, que era mais novo, tinha 20 anos, podia estar no juvenil. Essa época ele já tinha mais de 20, acho que 24, 25 anos, né? Olha, eu até falo, sabe, Sônia, esse aspecto nós temos que olhar todos são vítimas. Vítima, a sociedade é vítima. A sociedade, hoje, nós vamos gastar quase 5 mil reais com o presidiário, ao passo que ele podia estar hoje vestindo uma camisa, um tradicional, um time de futebol, poderia ser o quê? Um atleta com futuro, porque alguma coisa ele tinha, algum distúrbio ele tinha. O irmão está preso por homicídio, ele não trabalhava, ele não queria progredir na vida. Você não acredita? Há um transtorno muito grande na mente. Agora, eu só espero realmente que a lei seja aplicada e dê a prisão a ele que ele merece. Tá certo, eu volto em um minutinho. Aqui a gente vai continuar essa conversa tão importante com o Dr. Beraldo, como psicólogo. Fala, viu? Bom, eu vou arredondar aqui o nosso papo, não é? O Dr. José Beraldo tem muitas providências a serem tomadas hoje ainda para que a Ana Lúcia possa ir buscar o Gabriel. No que falar pode ir, você já vai. A hora que
Não tem nenhum impedimento, nada que te prenda aqui, você vai mesmo buscar o seu neto realmente, né? O doutor Ademar Gomes, inclusive, meu marido estendeu vai o convite. querer ir comigo, eu acho que não, porque ele é muito sensível, então eu acho que ele... Você acha que você aguenta isso? Eu aguento, mas o meu marido é uma pessoa muito sensível, que... Tá muito abalado. Tá muito também, abalado, tá muito... Sabe, não consegue se expressar, não consegue falar, tá muito chocado demais. Realmente, né? Então, eu não vou forçar. Se ele quiser ir, ele vai. Ele se vai. Ele Se ficar, ele te aguarda. Ele te aguarda. De volta com o pequeno Ah, Gabriel. Doutor Beraldo disse que a Crimesp estendeu o convite ao nosso psicólogo, Haroldo Doutor Ademar Lopes. Gomes já estendeu o convite ao doutor, ao psicólogo deste programa. Né? E eu quero, junto, já né, para Ana? fazer, já Vai estou sentir mais sabendo tranquila. que ele será convidado a fazer parte da Crimesp, com o psicólogo da Crimesp também, mais um, Haroldo, pela sua parabéns, competência. parabéns. E já vai estar... Porque o doutor Ademar ele estendeu esse convite de uma maneira, porque ele abraçou, quando ele viu a dona Ana, ele abraçou a dona Ana e falou: dona Ana, eu queria devolver todos a vocês, inclusive todos. Eu queria agora poder estar entregando seu neto a você, esse troféu vivo, essa esperança, esse seu brinquedo. Mas eu vou buscar. Então o doutor Ademar cumpriu aquilo, a função da Crimesp. E parabenizando em nome da Crimesp, Sim, olha, trabalho policial. a polícia, a imprensa. Muito bem recebida, a imprensa do modo geral. Você é o concurso, né? Esse carisma da Sônia Abrão não existe. A partir daquele momento em que nós adotamos essa postura de estar aqui, foi para buscar o quê? Esse antídoto. Foi para buscar o quê? Esse remédio. E foi para buscar a vitória, e a vitória veio no seu programa. Graças a Deus. Eu fico mais tranquila de saber que o Haroldo vai junto, porque aí te dá aquele suporte emocional, psicológico, né? E para o próprio Gabrielzinho, que quando vier junto, o Haroldo está por perto, né? Com certeza. Saber como ele está e como lidar com ele realmente. Doutor José Beraldo, mais uma vez, muito obrigada. Passou a tarde aqui com a gente. Eu sei que não é fácil, tem muito trabalho esperando o senhor, mas as suas colocações foram preciosas para o nosso público. Obrigada. Estou à disposição, de verdade, Sônia, viu? e eu espero que esse não seja mais um caso. Eu espero que este fato trazido pela mídia, pelo seu programa altamente conceituado e ouvido, que serve até como base de prova judicial, a requisição de uma fita justamente pela idoneidade, que este caso sirva como exemplo lá para os senadores, para que punam com rigor. E agradecer às autoridades, a Crimesp e, sobretudo, louvar aqui e aplaudir em pé o doutor Ademar Gomes. Tá certo. Obrigado. Haroldo, obrigada, viu? Boa viagem para vocês, que dê tudo certo, realmente. E Ana, olha, no final, né, a gente aqui na primeira parte do programa falando, eu sei que você vai voltar, e se Deus quiser, com seu netinho nos braços, e dali a pouco se soube da notícia da prisão, e se soube que o Gabriel estava com a avó, e aí o doutor Beraldo já começou, né, tratar da papelada por telefone mesmo, para que exatamente isso já fosse realidade. Eu não e pensei agora que vai fosse ser tão rápido. Nem eu, de verdade. Não pensei que fosse Não tão pensei, rápido. achei que fossem dias e dias de angústia que Você é estivesse uma mulher esperando aí abençoada. por todos Por outro lado, nós, você é uma viu? pessoa abençoada também. E a Crimesp A Crimesp, doutor Ademar. Obrigada, querida. E outra coisa, eu quero agradecer muito ao Guerra. Ah, o Guerra, que te Nossa, acompanhou naqueles me momentos tão acompanhou terríveis, Nos né? piores momentos ele estava comigo, não como jornalista, mas como um amigo. E a nossa profissão está misturada ele com aqui, tudo olha, isso. Ele Realmente. aqui, ó, olha aqui, esse aqui, meu Deus do céu, obrigada. doutor. Estamos felizes. Ganhei Uma amigos, criança está aí. ganhei A Uma criança Salva, que voltará. está Aquela linda ali, voltando como para ela chama? casa. Ah, Fernanda. As duas Fernanda. Fernandas da nossa equipe. Doutor Beraldo. Obrigado. Deus abençoe Obrigada, Prazer, viu, viu? Haroldo. Muito obrigado. Tchau. Valeu mesmo, gente. Obrigada de verdade. Bom, né? Bom poder ter uma boa notícia para dar num panorama.